Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje é dia da gente dar sequência ao nosso projetinho aqui de um Kanban utilizando Excel e VBA, né? Para quem não sabe, Kanban é uma ferramenta super legal, muito poderosa para você poder controlar o fluxo de atividades, né? Fazer gestão de como estão suas atividades, identificar gargalos, perceber onde você precisa colocar um pouquinho mais de atenção, onde as coisas estão fluindo bem, ter uma noção de tamanho da sua demanda, né? Quantos itens eu tenho. Inclusive, você consegue trabalhar com uma priorização bem legal aí no seu trabalho. Bom, essa já é a terceira aula aqui do nosso projeto, então se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist desse projeto e aí você vai poder assistir aqui com a gente com todos os detalhes, todas as linhas de programação que a gente utilizou para chegar até aqui, tá? Bom, e o que a gente já fez aqui, galera? A gente montou esse formulário onde a gente tem aqui três list view, tá? Então nesse projeto a gente está usando list view e não list box, tá? Então temos três lists view, temos quatro botõezinhos aqui que servem para avançar e retornar a etapa, tá? Então eu vou usar um botão para isso, lembrando, você pode usar outro tipo de gatilho dentro da mesma lógica e você vai ver que vai funcionar também, tá? No meu caso, vou usar um botão para isso. E aqui eu vou ter as informações de cadastro. A gente já fez aqui a questão de entrada e saída desses campos, né, para que fique bem legal aqui o preenchimento. Fizemos também aqui o controle de preenchimento, por exemplo, não tem como você digitar o dia 31 de fevereiro de 2024, porque o nosso sisteminha sabe que essa data não existe, não deixa a pessoa digitar essa data, dá uma mensagem de alerta que fica bem legal ali para ela. E a gente tem aqui também a prioridade, né, dessa atividade que a gente vai cadastrar, que pode ser baixa, média ou alta. Foram aí as condições, as classificações que a gente criou aqui. Lembrando, você pode ter quantas você quiser, as classes que você quiser, sem mudar nada aqui no nosso código, tá bom? Beleza, galera? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje, o nosso papel é o seguinte. Agora que essa parte aqui de cima já está funcionando, eu quero clicar nesse botão e eu quero que os nossos dados sejam cadastrados aqui no Excel, né? Então, para que a gente possa depois alimentar as nossas list view. Esse é o nosso trabalho de hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no botãozinho de salvar, vou dar dois cliques para acessar aqui o PT Click, tá? E aí, aqui dentro, eu vou criar uma primeira variável, que é essa daqui, ó, dim v de vazio, tá? As variant. O que é variant, galera? É uma variável variante, ou seja, é uma variável que pode receber vários tipos de informação. No meu caso, eu vou usar ela para receber a condição verdadeiro ou falso, tá? Na verdade, ela vai receber só o verdadeiro, mas ela vai ficar vazia e já é o suficiente aqui pra gente, ok? E agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar um bloco, um foco no próprio formulário, né? Então, with me, com foco no próprio formulário, e já vou deixar para não esquecer, and with, beleza? E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso verificar cada um daqueles controles para identificar se eles ficaram vazios. Mas, na verdade, o vazio, na nossa lógica, são os textos padrão de cada um daqueles controles. Então, eu vou fazer assim, ó, if.cburg, que é uma das caixinhas que a gente tem lá, que é a nossa caixa de combinação onde está a urgência da atividade, .value for igual a mdtp.tp.urg. Lembrando, mdtp é o módulo onde a gente definiu os nossos textos padrão. E tp.urg é o texto padrão da caixinha cburg. Lembrando, eu uso sempre nomes parecidos para ficar mais fácil de lembrar quem se comunica com quem, né? Quais são os pares ali para utilizar. Então, se isso acontecer, then eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dizer que v é igual a true, né? Que é aquela variável que a gente criou lá em cima, e eu vou fazer mais um detalhe, um toque ali. Vou dizer que .cburg.forColor vai ser igual a vazio. Deixa eu até colocar aqui md cores, porque me deu um branco aqui no nome da cor. Ah, realmente, a gente chama ela de vazio, né? Que é o vermelho. E aí, and if. Então, o que ele vai fazer? Toda vez que ele passar por ali, ele vai perguntar: a caixa de urgência ficou com o texto padrão, que seria o vazio dela? Se sim, coloca verdadeiro ali na variável v e pinta a fonte de vermelho para dar um destaque ali para a pessoa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as outras caixinhas, tá? Então, if.tb descrição.value
é igual a mdtp.tpDescrição, then, percebe que é a mesma estrutura, v igual a true, ponto tpDescrição.forColor vai ser igual a mdCores.vazio. Opa, vazio. Beleza. And if. Agora vou para a próxima. If.tb prazo.value é igual a mdtp.tp prazo, then v igual a true, ponto tb prazo, ponto forColor vai ser igual a mdCores.vazio. And if. E a nossa última caixa, if.tb resp.value é igual a mdtp.tp resp, then v igual a true e ponto tb resp.forColor vai ser igual a mdCores.vazio. E aí, and if. Beleza, galera. Então isso daqui, olha, vai fazer com que ele verifique para em cada uma das caixinhas. Depois que ele colocou a caixinha que está vazia ou as caixinhas vazias em vermelho, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou dizer para ele go to if v igual a true. Então, se o v ficou true, quer dizer que ele passou por dentro de um desses ifs, ou seja, pelo menos uma caixinha obrigatória está vazia. Tá? Então, then. E aí você pode fazer isso aqui, ó, message box. Vou dar um alerta para a pessoa, tá? Então, eu vou fazer assim, favor preencher todas as informações obrigatórias. E aí eu posso colocar aqui, destacadas em vermelho, né? Vermelho. Ponto, aspas, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, vírgula, e aqui eu vou colocar dados incompletos no título dessa mensagem. Exit sub and if. Beleza, então assim, galera, o que ele vai fazer? Toda vez que ele passar por aqui e essa caixinha tiver vazia, ou uma das caixinhas estiver vazia, ele vai verificar dessa forma, tá? Vamos ver isso acontecendo até aqui, para a gente testar se está tudo certo no nosso código e também para você poder entender com mais facilidade o que a gente está fazendo. Vou colocar uma pausa aqui, olha. Vou jogar o VBA para um lado, o Excel para o outro, vou rodar aqui para a gente ver, tá aqui o nosso formulário bonitão, vou deixar tudo vazio e vou clicar no botão. Então ele veio para cá já, olha, o que ele vai fazer, né? Ele vai vir aqui para a gente no código e vai verificar. Então primeiro, né? O CBURG está vazio, né? Então está igual ao texto padrão? Sim, ele está. Então ele vai transformar o V que está vazio em true, né? Então vai virar verdadeiro. E aqui vai colocar a cor lá do nosso URG em vermelho. Até agora é o momento para a gente descobrir se esse tom de vermelho ficou legal. E não ficou, né? Ficou um tomzinho muito clarinho ali, e depois eu vou trocar ele. Mas já mudou a cor, né? Então tá legal nesse aspecto. Aí eu vou vir para cá. Vou fazer a verificação dos outros também. Todos eles estão vazios, então todos eles vão ficar vermelhos, tá? E aí ele vai descendo, chegou até aqui, então todo mundo ficou vermelhinho. Aí agora ele vai falar, olha, se o V tiver verdadeiro, então dá a mensagem de texto. Então, por favor, preencher todas as informações obrigatórias destacadas em vermelho. Dados incompletos, vou clicar em OK, ele vai sair do código sem fazer mais nada, então ele não vai fazer o preenchimento dessa forma. Tudo bem? Agora vamos testar outra coisa. Ó. Vou vir aqui, deixa eu deixar ele rodando aqui, agora que a gente já viu como ele está funcionando. Eu vou preencher qualquer coisa aqui na descrição. Tá? Então a descrição está preenchida e os outros não. E vou vir para cá. Ó. Vou tirar a pausa e vou deixar ele rodando, agora que a gente já viu como ele funciona. Novamente, ele identificou, só que percebe que esse aqui, olha, ele não ficou vermelho. Ficaram vermelhos só os que ficaram vazios. Se eu colocar a urgência e não colocar responsável e prazo, e clicar, são esses dois que vão ficar vazios. Agora, se eu vier aqui e preencher alguma coisa em todas as outras informações e clicar, agora ele não faz nada. Por quê? Agora ele não achou nada vazio e a gente ainda não programou aqui a questão do campo vazio, do campos preenchidos, que seria fazer a escrita lá pra gente, beleza?
Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar aquele tom de vermelho que não ficou legal. Eu vou vir aqui no rascunho. Uma coisa aqui que não ficou bom, né? Porque eu testei ele com azul escuro. E na verdade lá eu estou usando com aquele azul clarinho, né? Que é esse azulzinho aqui, senão me falha a memória, né? Então o que ele vai fazer? Deixa eu até ver se é ele mesmo. Não, é até mais claro que isso. Deixa eu vir aqui. Não é esse aqui também. É bom quando a gente lembra qual é o item que a gente fez, tá? Aí é esse daqui. Então percebe que ele fica bem esquisitinho ali. Então eu vou pegar um vermelho mais forte ali, ó, vai ficar bem melhor assim, tá? Então eu vou pegar esse carinha aqui. Vamos pegar aqui o RGB dele. 19200, tá? Então até eu posso anotar aqui para não esquecer caso eu precise, né? 19200 e vamos fazer isso aqui no VBA. Então eu vou vir aqui para trocar a cor, é só vir aqui no módulo. Vou pegar a cor que eu quero mudar e vou tocar aqui esse código. Por isso que eu gosto de fazer assim, ó. Você toca num lugar só. 19200, tá? Beleza. Salvei o código e vou rodar só para ver se ficou legal esse tom. Né? Então, agora sim, olha. Agora ficou um vermelho bem mais legível aqui, né? Gostei. Ótimo. Agora vamos fazer ele clicar e ele escrever as informações nos lugares corretos, tá? E quais que são os lugares corretos, né? Ele vai ter que vir aqui no Excel, na nossa guia base de dados, vai ter que achar aqui a primeira linha vazia, criar esse código, porque esse código vai ser criado por ele, tá? E vai ser AT-tracinho alguma coisa, tá? Vai ser assim que a gente vai utilizar aqui, tudo bem? E aí eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou vir aqui no botão, depois aqui do end with, eu vou criar outro if. O if e aí, se você quiser, né, pode lembrar que o nome da planilha é PL Dados, tá? PL Dados and with. Então, agora eu estou dando foco aonde? Estou dando foco lá na planilha, tá? Então, é isso que eu quero fazer. Se você quisesse, você poderia até ter colocado aqui as variáveis para pegar os dados que a pessoa digitou. Mas eu vou fazer direto pela caixinha mesmo, tá? Por isso que eu não criei variável de descrição, responsável, prazo e urgência, tudo bem? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou precisar de uma nova variável, que é essa aqui, ó, dim L as double, tá? L serve para a gente guardar o número da linha onde ele vai fazer esse preenchimento. E para isso eu vou fazer isso aqui, ó. Vou falar que L vai ser igual ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A. O que eu fiz aqui? Eu mandei ele selecionar a coluna A inteira. Ponto find. O que ele fez agora? Ctrl L. Ele fez isso daqui. Agora eu vou preencher algumas informações. Vou preencher o what, que é esse campo do que eu estou procurando. Na verdade, eu estou procurando vazio. Aí eu vou vir aqui, olha, no examinar, que é o look in, e vou trocar por valores, que vai ser values. E vou marcar essa caixinha aqui que seria o look at, né? Para ele coincidir célula inteira, que seria o x0 role. Tá? Então, isso daqui que eu vou preencher lá no VBA agora. Ok? Então, dentro do parênteses, eu vou colocar o what, que é o que eu estou procurando, dois pontos igual, abre e fecha aspas, vazio, vírgula, look in, dois pontos igual, x0 values, vírgula, look at, que é aquela última caixinha, dois pontos igual, x0 row. Tá? Então, assim, ele vai achar a primeira célula vazia daquela coluna, sem precisar ficar fazendo loop, né? Ponto raw, para ele pegar o número dessa linha e salvá-la da variável L. Tá? Fez isso, agora está na hora da gente começar a preencher aqui as informações, ok? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é isso aqui, olha. Eu gosto que esse código, ele seja sempre numérico, então no sentido de... Pode até ter um código antes, um código depois, como eu vou usar aqui o AT, por exemplo, mas eu gosto que seja ali uma coisa numérica. Por quê? Quando você faz ele com um aspecto numérico, fica muito mais fácil de você conseguir preencher os seus dados. Só que o que eu vejo às vezes em alguns códigos que a galera faz e eu não concordo muito. Às vezes a pessoa escreve o número da linha, né? O linha menos 1. Então ali a linha seria 2, aí ele vai colocar o número 1, porque ele vai fazer 2 menos 1, vai dar atividade 1. Daí depois na 3, do 3 menos 1 vai dar atividade 2 e assim por diante. Pensando desse jeito, isso dá certo. Mas sabe qual que é o problema? Vai vir uma hora, por exemplo, a pessoa está aqui, ó, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Aí a pessoa veio aqui, olha, e excluiu essa atividade. Então, veio aqui, ó, e deletou.
vai fazer exatamente isso daqui, ó. Aí não tem mais A3, ok? E realmente não pode, os outros não podem virar 3, 4, 5, 6 para ajudar, para organizar, né? Por quê? Porque você tem um cadastro, né? Você não pode ficar tocando essa codificação, ela tem que ser mantida, é como se fosse um RG ali daquela atividade, daquilo que você está codificando, tá? E aí quando ele chegar aqui, ele vai criar 6 de novo, entendeu? Então vai ficar esquisito, vai ficar duplicado, tá? Então para evitar isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer com outra estratégia, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Gosto de vir aqui igual ao máximo desse valor aqui, ó, mais um. Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um. Se eu vier aqui e colocar um travado aqui no primeiro, por exemplo, e arrastar aqui para baixo, olha, ele vai preencher certinho para mim. Porque ele está olhando qual que é o máximo até aqui? 0, porque não tem nenhum número. Então ele coloca mais um, dá 1. Depois, qual que é o máximo desse campo aqui? Foi 1. Daí se você colocar, puxar aqui para baixo, vai dar 2. Se a pessoa vier e tirar o 5 aqui, por exemplo, olha, né? Ele vai, lógico que o meu aqui está com fórmula, tá? Mas na prática a gente vai fazer isso com VBA, então ele não vai ajustar isso aqui. Mas quando você puxar aqui para baixo, ele vai continuar puxando sempre certo, ok? Então essa estratégia eu acho muito mais útil do que você fazer daquele outro jeito com linha, tá bom? Ou com contagem também. Então o que eu vou fazer aqui além disso, né? Preparando esse campo para receber informação. Vou colocar o número 1 aqui para a gente testar. E aí eu vou vir aqui, olha, no campo de formatação de número, tá? E vou vir aqui em personalizado. E aí eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pedir para ele escrever dentro de aspas, AT, tracinho, fecha aspas. E vou colocar aqui 4 zeros, porque eu quero que ele fique nesse formato, ó. AT-0001, ok? Vou salvar. E quando ele escrever o número aqui, ele já vai ficar desse jeito, vai ficar bem legal aqui pra gente. Quando ele vier aqui e fizer 2, por exemplo, eu quero que ele faça a mesma coisa. Tá? Então, deixa eu até colocar aqui a formatação no campo inteiro, né? Eu coloquei só no primeiro, por engano. Então, AT, tracinho, 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza? Agora sim, se eu escrever 3 aqui, ele vai aparecer AT0003. Tudo bem? Então, assim já fica certinho ali pra gente. Vamos lá no VBA agora e vamos fazer ele escrever essa informação. Tá? Então, ponto range, cifrão A, cifrão E, comercial L, ponto value. O que eu estou falando para ele aqui? Na célula A, linha, né? Então na linha vazia que você achou, o valor dela vai ser igual ao worksheet function.max ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, mais, fecha aqui o parênteses, mais um. O que é isso aqui, galera? O worksheet function é justamente como você faz para usar uma fórmula do Excel. Tá? E aí o max aqui vai ser justamente a fórmula máximo que a gente usou lá no teste. E aí eu falei para ele, olha, pega o máximo da coluna A e soma 1. Então quando não tiver nada, ele vai somar e vai ficar 1. Então a primeira atividade vai dar 1. Quando tiver só a atividade 1, ele vai somar e vai dar 2, 3, 4, assim por diante. Tá? Então isso aqui fica bem legal lá. E o próprio formato lá já vai deixar ele com uma estrutura bacana. Ah, Lucas, mas eu queria escrever o formato de texto. Eu não aconselho muito. Tá? Eu acho mais fácil você colocar número e depois fazer o texto no próprio formato de número com formato personalizado. Tá? Eu prefiro fazer assim. Mas se você quisesse, você poderia fazer isso daqui também com a fórmula texto, com a fórmula texto, se fosse lá do Excel, ou aqui pelo format, tá? Também daria certinho, ok? Bom, e agora preencher os outros campos. Então, coluna B vai a descrição, né? Então, ponto range, cifrão B, cifrão E, comercial L, ponto value, vai ser igual a mi.tb, descrição, ponto value. Aí depois, responsável. Então, ponto range, cifrão C, cifrão E, comercial L, ponto value, vai ser igual a mi.tb, resp.value. Coluna D é o prazo, então ponto range, opa, deixa eu consertar aqui o range de cima que eu escrevi errado, range, pronto, ponto range, cifrão D, cifrão E, comercial L, ponto value, vai ser igual a mi.tb, prazo,
ponto valor. E aqui, galera, tem um detalhe, tá? Esse prazo, ele está dentro de uma caixa de texto, o que faz com que ele se torne um texto. Só que eu quero que ele use data, para eu até poder fazer contas com isso, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó, cdate dessa informação. O que o cdate faz? Ele pega esse texto que parece uma data e transforma numa data de verdade, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer conta com essa informação aqui de data, tudo bem? Depois, coluna E, já vou aproveitar, né? Pegar aqui o prazo, já vou deixar aqui no formato de data abreviada, para ele receber certinho. E é a urgência, né? Então, ponto range, cifrão E comercial L ponto valor, vai ser igual a mi.cburge.valor. Ótimo. Aí depois o status. O que vai ser o status, galera? Se está pendente ou se está vencido, tá? Então, pendente ou vencido é uma informação que eu quero que ele apresente lá para mim, tudo bem? Então, como que eu vou fazer com que ele escreva isso? Pendente ou vencido vai depender do prazo comparado com hoje. Então, o legal é que ele faça isso por meio de fórmula, para ele não precisar fazer isso sempre. Como que eu faço para o VBA escrever essa fórmula? Vou usar isso aqui, ó. Ponto range, cifrão F, cifrão E comercial L, ponto fórmula local, tá? Um jeito mais fácil, principalmente se você for utilizar só Excel em português ou num idioma só, tá? Porque daí você pode fazer isso aqui, olha, vai ser igual, e aqui você vai pôr aspas e escrever a fórmula como você escreveria ela lá no Excel, tá? Então eu vou colocar novamente o igual, tá? Vou colocar como que ele faria, né? Faria aqui justamente o valor do prazo, né? Ou melhor, hoje menos o prazo, tá? Então, seria até aqui, ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu deixar aqui mais fácil para todo mundo entender o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui primeiro. Vamos imaginar que o prazo hoje é dia 2 de julho. Então, eu vou colocar aqui, ó, o prazo é dia 5/7, por exemplo. Aí, ele vai vir aqui no estado, você vai fazer o seguinte, ó, igual a... Se eu fizer, primeiro, a questão só de cálculo, eu vou dizer que vai ser hoje, ou melhor, esse valor aqui menos hoje, ok? D2 menos hoje. E aí, aqui no status, eu vou colocar como geral, ele vai dar o número 3, porque tem 3 dias para vencer isso daqui, ok? Se eu quero que isso daqui se transforme num texto, eu posso fazer isso aqui, olha. Se o hoje é maior ou igual do que esse prazo, então, ponto e vírgula, eu vou colocar o texto que eu quero. E aí, aqui dentro de aspas, eu vou colocar aqui em andamento, por exemplo. Se não, né, ponto e vírgula, eu vou colocar atrasado, ok? Vou fechar ali, vou colocar aqui um fecha parênteses ali do C. Se eu fizer isso, né, o que ele vai fazer aqui? Então, se, é menor ou igual, né? Pronto. Então, se for menor ou igual, ele vai ficar em andamento. E aí, se eu tivesse colocado uma outra data, dia 15/6, por exemplo, ele vai ficar atrasado. Então, é isso daqui que eu quero que ele faça, tá? Lá, que ele escreva aqui para mim. Então, e você pode fazer esse teste aqui no Excel se ficar mais fácil para você escrever, não precisar escrever direto por lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, vou trazer para cá, vou até apagar esses dois caras aqui, né? Vou trazer para cá, eu posso fazer isso aqui, ó, igual, aspas, e cola aquela informação, tá? Aí a fórmula já está aqui escrita, que é o que você quer lá no Excel. Aí vai ter alguns detalhezinhos que você tem que mudar aqui. Primeiro, onde é texto, você tem aspas. Só que ele não pode confundir com as aspas do VBA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma aspas, ó. Fica duas aspas aqui junto, tá vendo? Para indicar que a aspas faz parte da fórmula e não do código do VBA, tudo bem? Outra coisa que você tem que mudar é esse número 2 aqui, olha. Esse número 2 é justamente a variável L. Então, onde está 2, eu tenho que escrever L. Como que eu faço isso? Eu vou trocar o 2 por aspas, espaço e comercial L, espaço e comercial aspas. Assim, ele vai escrever sempre o número certo. 2, 3, 4, 5, assim por diante. Ok? E aí, feito isso daqui, ele vai colocar a fórmula lá para você já no lugar certo aqui no status, tá? E aí, aqui é a etapa.
como ele está criando, né? Então, ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L, ponto valor vai ser igual a 1, tá? Então, a etapa que eu tenho ali é a etapa 1, que seria o início, tá? Eu poderia colocar o nome da etapa, poderia colocar um texto, poderia. Eu vou usar aqui números para identificar as minhas etapas, porque eu acho que fica mais fácil, tá bom? Então, fazendo isso daqui, ele vai cadastrar ali pra gente bonitinho, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre como que você faz isso aqui aparecer dentro da sua lista, ok? Mas, por enquanto, o que eu quero é que ele escreva corretamente lá pra gente dentro do nosso formulário, dentro do Excel, tá? Então, esse é o primeiro passo, tudo bem? Então, aqui, depois a gente vai mexer mais algumas coisinhas para ele colocar, fazer isso aparecer dentro da lista lá pra gente, tá? Ótimo, vamos rodar isso daqui. Então, vamos criar uma atividade aqui de teste, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, atividade de teste 1. Aí, aqui eu vou colocar, quem que é o responsável? O responsável vai ser o Pedro José, né? Um nome bem de novela mexicana. Depois, vou colocar aqui um prazo para ele. Vou colocar um prazo ok, um prazo aceitável. 15/7/2024, tá? E aqui a urgência, eu vou colocar alta, né? Então, é urgente pra caramba, tem que correr, ô Pedro José, né? Vou clicar lá no salvar e aí, olha lá, já veio pra cá, ó, atividade 1, atividade, deixa eu até fechar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil da gente ler. Olha lá, atividade teste 1 do Pedro José, prazo dia 15, a urgência é alta, o status, ó, já colocou a fórmula lá pra gente, ficou certinho, em andamento, e está na etapa 1, beleza. Aí o que precisou ali também? Percebeu que quando eu cliquei, ele não apagou as informações, então vamos colocar isso também aqui no código. Vou vir aqui no final, ó. Então depois que ele escreveu, eu vou fazer isso aqui, ó. With me and with. Então foco no formulário de novo. .cburge.value vai ser igual a mdtp.tpurge. .tb descrição ponto valor vai ser igual a mdtp.tp descrição. .tb prazo ponto valor vai ser igual mdtp.tp prazo. .tb resp ponto valor vai ser igual mdtp.tp resp, tá? Então assim ele vai colocar de volta o texto padrão para ficar mais agradável ali pra gente, ok? E eu já vou colocar aqui também mais uma mensagem box. E eu vou colocar aqui, atividade cadastrada com sucesso, né? E aí vou colocar uma exclamação, vírgula VB information, vírgula VB information, vírgula, e um título aqui, cadastro de atividade, né? Então assim ele vai dar uma mensagem avisando a pessoa que a atividade foi salva, tá? Vamos cadastrar uma segunda atividade para a gente ver isso aqui rodando e ver se ele vai escrever no lugar certinho. Eu vou até deixar assim para a gente ver. Então, vou vir para cá, vou colocar aqui agora atividade teste 2. Vou colocar aqui o responsável, vai ser a Maria Joaquina, por exemplo. E vou colocar aqui que o prazo para ela está atrasado, tá? Então, vou até para a gente ver a fórmula lá funcionando, né? Então, vou colocar dia 12/6/2024. E vou colocar aqui a urgência baixa. Olha lá, escreveu 2, atividade teste 2, Maria Joaquina, 12/6, baixa, atrasado, etapa 1, né? Beleza. E aí, aqui ele vai mostrar que a atividade foi salva e já limpou aqui todos os campos pra gente, tá? Então fica bem legal, fica bem certinho aqui pra gente preencher. Qual que vai ser o próximo passo, galera? A gente fazer com que ele entenda que tudo que é etapa 1 tem que aparecer nessa caixinha aqui. Tudo que for etapa 2 nessa, tudo que for etapa 3 nessa outra, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar com isso, beleza? Bom, galera, então, nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nossa próxima aula a gente vai fazer esse preenchimento aqui de lista, porque é um preenchimento um pouquinho mais chatinho, visto que a gente está com list view, mas que vai valer a pena, vai ficar super legal aqui pra gente. Beleza, galera? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.